Boa noite. Rafael, tá me ouvindo bem? Oi, Agatha, tô ouvindo sim. Maravilha. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso quarto módulo da reforma tributária. Hoje vamos falar sobre o setor de serviços. Para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre Savelli, sou economista e contador, especialista na área tributária. E hoje comigo temos aí o Rafael, também contador especialista na área tributária. E estamos vindo em uma ascendente. Já discutimos tecnicamente todo o macro processo da reforma tributária, seus impactos, impostos que serão excluídos e impostos que estão nascendo nesse ecossistema. Passamos pela área de comércio, discutimos os impactos no segmento de comércio, o impacto no Simples Nacional, falamos já sobre a nova CGSN, que trata sobre o pedido do Simples Nacional em setembro de 2025, e hoje nós vamos tratar, no módulo 4, sobre o impacto no setor de serviços, que será um dos setores mais impactados nessa reforma tributária, né? Então, vamos dar início. Para quem não quiser aparecer no treinamento, lembrando que esse treinamento vai ao ar, ele fica gravado e fica disponível a todos os clientes da Precision. Para quem não quiser aparecer, é só não desmutar o microfone e não mostrar o vídeo, e assim ficará anônimo. Seguindo então o nosso raciocínio, pessoal, vamos dar início. Hoje nós vamos falar sobre o fim do ISS por KNAI, o que muda para o seu município, por que a carga tende a subir para serviços com mão de obra, quem tem redução de 30% e quem tem redução de 60%, bares, restaurantes e hotéis, regra especial, como precificar corretamente a partir de 2027, Simples Nacional, decisão até setembro de 26. Então sigamos aqui no nosso raciocínio. Situação atual. O ISS que você conhece vai acabar. Então, aqui vale uma explicação. Qual que é a explicação, pessoal? O ISS, o Imposto sobre Serviço, que é um imposto municipal, ele é um imposto de autonomia dos municípios. Então, seguindo as leis federais, que são impostas ali aos municípios, dentro das regras federais, o município tem uma certa autonomia para trabalhar o ISS no seu município. E hoje, como que esses impostos são trabalhados, né? Alguns municípios, eles dão benefícios, reduções de alíquota, a depender do KNAI, do segmento que aquela empresa está no serviço, ela tem uma bonificação naquele município. Então, é comum você ver, por exemplo, lá em Barueri, São Paulo, no estado de São Paulo, que empresas do segmento de informática pagam 2% de ISS. Essa é uma maneira de atrair essas empresas para aquele município ter a receita. Então, vamos guardar essa informação. Uma empresa hoje, do lucro presumido no segmento de serviços, paga PIS e COFINS de 3,65% na média. Então, se nós trabalharmos com o ISS entre 2% e 5%, a alíquota dessas empresas vai oscilar entre 5,65% e 8,65%. Esses dois impostos serão substituídos, o PIS e COFINS integral no ano de 2027 e o ISS inicia a substituição a partir de 2029. Trazendo agora tudo que a gente já estudou. Cada município terá uma única alíquota para todas as operações. Aqui começa a mudar a regra do jogo. Por quê? Como o município hoje tem autonomia de legislar na sua alíquota entre 2% e 5% para as atividades que ele entender que ele pode corrigir, na nova reforma ele não pode escolher dar um benefício por segmento. Ele não pode fazer isso. Então, como ele não pode fazer esse processo, agora ele vai ter uma alíquota só para todos os serviços daquele município. Então, nós já começamos a ter um problema. Então, o município não vai poder escolher dar um benefício para um setor e não dar para outro. Agora, os municípios só podem trabalhar com uma alíquota fixa e os setores que vão ter benefício é só os setores que a lei federal determina, não mais a lei municipal. Está tendo uma discussão jurídica sobre isso, alguns municípios estão recorrendo no STF, alegando perda de autonomia, mas por hora nós nos atemos aqui ao fato concreto. O fato concreto é que os municípios não poderão. Outro item importante,
Lembra que nós comentamos que a tributação irá para o destino da compra? Isso quer dizer o quê? Os municípios até vão ter uma autonomia para trabalhar a alíquota municipal, só que quando ele reduz a alíquota municipal, ele reduz para todos os setores. Ele poderia fazer isso se isso fosse atrair mais empresas para o município dele. Qual é o problema? O problema é que agora o imposto não vai mais para o município de origem do serviço, ele vai para o município de destino da compra. Então, os municípios não têm mais incentivos, entendo eu, para trabalhar com uma alíquota baixa. Os municípios, creio eu, vão trabalhar todos no limite máximo que a lei permitir. Então, aqui você já tem uma tendência do aumento da alíquota para os setores de serviço. Começamos a trabalhar já com essa hipótese. Então, fazendo um raciocínio, se você está numa alíquota de 5,65 em PIS e COFINS e ISS, você já vai sofrer um aumento de CBS, que nós tratamos no último encontro, porque o PIS e COFINS está 3,65, e nós estamos falando de um CBS de 8,8 na média, do que tem saído aí na mídia, que poderá ser, e um ISS de 2, que certamente dentro do CBS vai ficar maior. Então, nós já estamos vendo, fora que vai ter a alíquota estadual também, que hoje não existe para ser estadual. Então, nós estamos falando aqui, nós estamos falando de um aumento de carga. Certamente nós estamos falando de um aumento de carga. Saltando de 5,65%, pelo menos para 8,8%, que é o 27,5%, 26,5% que a gente já viu. Claro que vai ter a questão dos créditos e a gente já vai chegar lá em como que isso vai acontecer, né? Então, como nós já explicamos, o município ele não vai dar isenção de ISS mais, porque a receita não está mais indo para ele, mas a receita está indo para o lugar de destino. Então, aqueles benefícios de ISS que existem hoje, alíquotas fixas de ISS, a tendência é que todas elas sejam extintas, tá bom? Todas elas serão extintas aí até 2033, e nós vamos trabalhar provavelmente com a alíquota máxima nos municípios, uma vez que eles não vão abrir mão de receita voluntariamente, como eu disse, né? Não tem mais a diferenciação por KNAI, agora os benefícios são todos benefícios federais somente, e aí nós estamos trabalhando com uma possível inflação no setor de serviços. Aqui é um modelo concreto que nós separamos, então, hoje, dentro do sistema atual, você tem PIS, COFINS e ISS sendo impostos por dentro, então, numa cobrança de 10 mil reais, fazendo a segregação de cima para baixo, nós chegaríamos ali em 10 mil, resultaria em 9.135, e quando aplicássemos ali a CBS e o IBS, note que de uma cobrança de 10 mil reais, nós chegamos, uma cobrança de 10 mil reais, nós chegamos em uma alíquota, em um valor de 11.556. Teve um aumento de 15,6% de alíquota. E aqui nós estamos começando a perceber a inflação no setor de serviços, tá certo? Se nós estivermos falando de um município que tem um ISS de 2%, por exemplo, uma empresa que está operando num município que tem 2% de ISS, que ela estaria trabalhando com 2% de ISS e 3,65% de PIS e COFINS, ela vai ter uma inflação ainda maior. Esse caso com ISS de 5% foi para 15,6% de aumento. Aqui teremos falando de um aumento de 19,4% de aumento nominal. É bastante coisa. Pode ver aqui, ó, o valor que hoje seriam 10 mil reais na nota passariam a ser 11.935. Beleza, pessoal? Por que os serviços são mais impactados que o comércio na reforma? Por que os setores de serviços terão um aumento de inflação, né? Porque o comércio ele tem margem entre 50% e 80%, desculpe, de custo. Ele tem uma estrutura de 50% e 80% de custo de insumo, que ele tomaria crédito sobre tudo isso. Já o serviço, ele tem de 40% a 70%, né, segundo as estatísticas, de mão de obra, que na sua maioria são funcionários contratados. E mão de obra por funcionário contratado não gera crédito. Então, a empresa sofre uma saída de 26,5%,
quase 30%, e ela tem pouquíssimos créditos. Lembre-se que esse setor hoje, ele está pagando de PIS e COFINS e ISS, ele está pagando no presumido 8,65. Ele sai de 8,65 para 26,5%. Além disso, o imposto de renda e a contribuição social, que são altos no presumido para as empresas, ela chega a 7 e pouquinho por cento. Quanto que é, Rafa, o imposto de renda e a contribuição social no presumido? A alíquota final, não a presunção? Rafael? Opa. A pergunta é do serviço? Tem a presunção? Vai dar 7,76. Perfeito. E se contar o excedente, ali pode chegar a 3%, dá quase 10%, né? Isso. E da comércio é 1,20 mais 1,08. Vai dar 2,28. Então, nós estamos falando de um aumento, uma tributação no setor de serviços que, sem contar os créditos, ela pode passar de 30% de tributação total no serviço. Então, é uma tributação bem expressiva, que hoje é uma tributação que gira em torno de 16%, vai dobrar. A previsão no presumido é dobrar o custo dos impostos com o serviço, né? A regra de ouro: crédito é igual tributo pago nos insumos comprados. Salário, encargo, prolabore, zero de crédito, que é o que a gente já viu. Consequência: quanto mais mão de obra, menor o crédito, maior a carga efetiva. É o raciocínio que a gente está formando junto aqui. Quanto crédito você precisa para não pagar mais? Aqui é só um modelo econômico para a gente ver que é um modelo muito difícil de ser alcançado. Então, referência: ISS 5%, mais PIS e COFINS de 3,65%, igual carga total de 8,65% hoje. No novo sistema, o IBS e CBS, previsão de 26,5%. Isso aqui, claro, só relembrando, é a partir de 2033, ano que vem começa só com a CBS. Então, essa inflação não acontece ano que vem de imediato. Ela acontece uma pequena inflação, que é do 3,65% de PIS e COFINS para 8,8% na CBS, porque a gente acredita que nem todos os setores de serviço vão ter crédito suficiente para equivaler a alíquota de PIS e COFINS com a CBS, não vão. Então, ali vai ter uma pequena inflação, e a maior inflação acontece em 2033, que é a entrada do IBS integral. Débito sobre 91.350 de serviço, que resulta em 24.208, que seria o 26,5%, né? Para empatar com 8.650, que seria a carga de PIS e COFINS, deveria ter um crédito de 15.558. Ou seja, se você dividir isso aqui por 26,5%, nós estamos falando de um custo altíssimo de crédito em torno dos 60 mil reais, 50 e poucos mil reais, né? Insumos com crédito necessário, 58.710 reais. É uma proporção de 64,3% do valor do serviço em insumos tributáveis. Aqui nós estamos falando de aluguel, energia, uso e consumo. Então, é muito difícil uma empresa de serviço que tenha toda essa estrutura de custo que vai gerar crédito. É bem difícil. Intangível para serviços com predominância de mão de obra, né? Então, o que nós estamos falando, basicamente, o raciocínio é: o setor de serviços terá um aumento inflacionário. Claro que as empresas não vão ou não tenderão a custear esse imposto. Nós cremos que as empresas não vão absorver esse custo, mas que elas vão repassá-lo, né? Elas vão dar um jeito de repassar isso aí para o consumidor final. Então, a tendência é que haja um aumento de carga tributária no consumidor final. Qual que é o maior problema aqui? O maior problema é que setores de serviço no Simples Nacional, eles não vão sofrer essa inflação. Então, se a empresa é uma empresa de serviço no Simples Nacional e você está no mesmo segmento que ela e não tem benefício no presumido, o seu produto ele vai ficar pelo menos aí 20, 30% mais caro do que um Simples Nacional. Então, vai ser as empresas que vão operar no serviço
no regime presumido serão empresas realmente grandes e que não têm opção de estar no Simples, porque a diferença tributária que vai encarecer. E hoje não é assim. Hoje existe uma linha matemática que, ao atingir um nível de faturamento, passa a ser mais vantajoso ser, simples, ser presumido do que ser simples. Hoje existe essa conta, exceto descontando folha de pagamento, né? Mas aqui me parece, essa conta vai ser bem difícil. O presumido sempre vai estar perdendo ali, a depender do nível de crédito, né? Tabela de impacto, quem paga mais e quanto, né? Então, base de faturamento, R$ 100.000, carga de 8,65%. Serviço puro, só mão de obra, carga futura 26,5%. Estamos falando aí de um aumento de 17,85% percentuais, né? 10% do valor em insumos, carga futura 23,9%. Ou seja, se você só tem 10% de crédito dos seus insumos, você vai ter uma alíquota ali final de 23,9%. Note que essa é 8%, então a gente está quase que aumentando em 200% a alíquota. 20% do valor em insumos igual a uma carga de 21,2%. Se você tiver 30% em insumos, uma carga de 18,6%. Se tiver 40%, aqui, pessoal, quando fala em insumos, é 40% de crédito. Né? Os seus insumos gerando 40% de crédito. 15,9%, se você tiver 64,3%, você vai ter a mesma alíquota, onde você gera o ponto de equilíbrio, que seria as alíquotas atuais praticadas, né? Redução de 30% às 18 do artigo 127. Oi, Bruno, pode falar? Olha, Alexandre, beleza? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Me diga uma beleza? coisa, com essa explicativa que você deu aí, eu estou tentando trazer para o meu cenário atual, o que se entende que você vai favorecer muito a pejotização, teoricamente, na verdade, né? Isso que eu tenho entendimento para você fugir dessa carga tributária muito alta, que é muito mais fácil daí você pejotizar a mão de obra e não internalizar ela para dentro da empresa nossa, na verdade, né? Aqui, na verdade, vai ser uma negociação bem tênue, Bruno. Por quê? Deixa eu te explicar aqui como que seria essa negociação. O Porque, cálculo teoricamente, do... o mercado hoje não consegue absorver essa demanda expressiva de aumento aí. Não Principalmente consegue. Não da empresa do consegue. presumido. Teoricamente, você não tem essa margem aí. Não consegue. Eu posso te dar a minha opinião do que eu acho que vai acontecer é o seguinte, fechando com o teu raciocínio, tá? Uma empresa do presumido, ela paga 27,5% já de INSS patronal. Ela já paga, isso já está no custo dela, tá? E isso para ela, ele é um custo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai jogar a tendência é jogar esse funcionário para PJ, porque ele já está pagando 27,5% de patronal. E aí ele vai pagar o IBS e CBS para o funcionário dele. Porque daí ele tá, como ele já está acostumado a pagar o INSS patronal, já é um custo, já está no cálculo, ele vai pegar e vai falar assim, beleza, eu vou tirar você para PJ, daí ele não tem mais o patronal, e ele aproveita esse crédito e abate. Para essas operações, é assim que vão funcionar. Então, as empresas que já estão acostumadas a pagar patronal, a tendência é que eles pejotizem sim, para tentar fazer uma absorção dessa folha. A conta fecha, tá? Já fiz esse estresse e ela fecha por conta do INSS É, patronal. o raciocínio que eu fiz aqui, claro que não tão aprofundado como o teu aí, teoricamente, né? Até você, teoricamente, contratar uma empresa do Simples para assumir essa carga aí, na verdade, que você consegue depois se acreditar, né? Porque a única coisa que vai bater de frente com a pejotização, que é o problema que a gente vivencia, é a questão trabalhista, mas daí vai sobrepor a questão do imposto, o nível que está se pagando, que a trabalhista acaba valendo a pena esse risco. Sim, o cálculo, a pejotização não pode ser por uma simples, tá? Ela vai ter que ser por uma outra presumida. Por quê? Na simples, você só vai acreditar do valor do DAS. Então, vou te dar um exemplo. O cara te custa lá R$ 5.000, beleza? 5.000 de salário. Só que sobre os 5.000 de salário dele, você paga 27,5%, que vai dar lá R$ 1.400, você paga de patronal.
Então, você gasta os 5 mais o 1.400 de patronal, ou seja, está gastando 6.400 com o cara. Só que ele não está te dando crédito nenhum. Isso não volta em crédito. E digamos que o teu custo lá de saída é 20 mil reais. E sobre esses 20 mil de faturamento, né, só uma hipótese, você gasta 26,5% desses 20 mil reais. Ou seja, dá quase 5 mil reais que você gasta de imposto lá na saída. Então, você está gastando 5 lá no teu faturamento e está gastando 1.400 com o INSS patronal dele. O que, que as empresas vão fazer? Vão desligar esse cara, vai pedir para ele abrir uma empresa lucro presumido de serviço, e ele vai destacar os 5 mais 26,5, ou seja, vai vir lá 6 mil e pouco. E você vai pagar para ele, que você já estava pagando no patronal. Só que agora esse 1.400, você vai creditar ele. E aí você vai abater lá nos 5 mil e pouquinho. Ou seja, você vai pagar 3 mil e pouquinho de valor final. Entendeu o raciocínio? Se for simples nacional, não dá para fazer isso. Mas Não, eu em duas entendi o presumíveis dá. raciocínio, mas daí, com a questão jurídica que nós temos, isso aí dá um impasse, na verdade, né? Porque daí corre no risco trabalhista daí. Mas daí é por isso que eu falei para você. O que as empresas vão fazer é o cálculo do que faz mais sentido, entendeu? É isso Mas mesmo. isso aí, Bruno, pode ser feito por uma única empresa, né? Uma única empresa no presumido com vários sócios, né? É. Não, eu entendi. Agora Mas, estou tentando fechar o raciocínio, sabe, Alexandre? Só para entender um pouco mais a fundo aí. uhum. Mas esse caso vão ser para as empresas do 100% regime normal, Bruno. A tua operação, como é uma operação que você opera direto com o consumidor final, a tendência da tua operação é você ficar no simples. A tua operação é a gente aguardar esse aumento das alíquotas do Simples Nacional. Porque para você sendo consumidor final, teu cliente, ele não vai te exigir o crédito. Muito difícil. E aí a tendência para você ser mais vantajoso é você ser simples, a não ser que um dia você não possa vir a ser simples e a gente vai ter que estudar esses mecanismos. Não, beleza. É, Valeu, obrigado. obrigado, Bruno. Então, seguindo aqui, pessoal, nós temos 18 profissões no artigo 127 que eles trazem uma redução de 30%. São profissionais com conselho, né? Então, você tem lá advogados, arquitetos, economistas, biólogos, químicos, estatísticos, museólogos, assistentes sociais, bibliotecários, educadores físicos, médicos veterinários, zootecnistas, economistas domésticos, técnicos industriais e agrícolas. Eu acho que tem mais profissões lá. Todas vão ter uma redução de 30% sobre os 26,5%. Médicos, dentistas e psicólogos não estão aqui porque estão na redução de 60% do artigo 128, tá certo? Profissões da área da saúde. Redução de 30%, bem rapidamente, né? Você não pode ter um sócio pessoa jurídica, a sociedade não pode ser sócia de outra PJ, sem atividade diversa da habilitação do sócio. Então tem que ser só aquele que nasce ali e ponto, final. Serviços prestados diretamente pelos sócios também. E quem perde o direito? Sociedade com sócio investidor sem habilitação, sociedade que participa de outra empresa como sócia, serviços prestados majoritariamente por funcionários. Beleza? Para perder aqui não ter direito aos 30%, né? Redução de 60% da área da saúde, educação e outros, basicamente, a gente pega os 26,5% vezes 40% e resultamos numa alíquota de 10,6%. Esse setor, ele é um setor que ele vai sofrer uma inflaçãozinha mais pequena, né? Bem pequena, porque o PIS e COFINS com o ISS aqui, ele hoje está representando 8,65, então esse reajuste é um reajuste de um valor bem pequeno, tá certo? Quem se beneficia no artigo 128, né? Saúde humana, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, clínicas, hospitais, educação, escolas, cursos, faculdades, ensino técnico. Aqui, pessoal, é importante falar, muitas empresas de alguns segmentos estão comprando empresas de educação para poder ter esse benefício dos 60%, que já passa a valer a partir do ano que vem. Então, a CBS do ano que vem, que é 8,8% na média, já tem essa redução de 60% para esses setores aqui, tá certo? Produções artísticas e culturais nacionais, atividades desportivas, segurança cibernética, consórcio brasileiro menor do que 20%,
Impacto para profissionais de saúde, aumento nominal ao cliente apenas 1%, né, que é o aumento que a gente colocou de 8,65 ali, que na verdade dá quase 2%, mas se você contar que tem um crédito, talvez fique 1%. Com insumos de 10,7% do valor de serviço, empata com a carga atual. Então, se tiver uma tomada de crédito de 10%, ele fica com 8,65%. Praticamente outra redução de 60% quase elimina o impacto, que é para esses setores aqui, né? Bares e restaurantes, aqui a gente já explicou, é mais para a questão das hotelarias, para os setores de hotelarias, porque bares e restaurantes a gente explicou no webinar dessa semana, na segunda-feira, que foi da parte de comércio. Então, as hotelarias também, né, os hotéis são serviços de hospedagem, eles também vão ter uma redução de 40%, porém não poderão ali tomar crédito, então vão ter uma alíquota de 15,9%. Esses setores estão sofrendo uma inflação, que hoje também operam com 8,65%. Créditos nas entradas, a regra que vale para todos. Então, aqui é importante ter alguns setores que não podem tomar crédito e outros que podem. Então, aqui é o artigo 47 da 214. A realização de operações sujeitas à alíquota reduzida não acarretará o estorno parcial ou integral dos créditos apropriados nas aquisições. Então, tem uma parte que ele não coube aqui, mas que ele fala assim, exceto os casos previstos em lei. Então, por mais que você tenha uma alíquota reduzida, se a lei não vedar o crédito, você pode tomar crédito. Eles são proporcionais. Então, se você tem uma alíquota reduzida de saúde lá, que ela é 60%, então vai resultar numa alíquota de 10 ponto alguma coisa. Você toma crédito na mesma proporção. Crédito de 10 e pouquinho também. Não pode tomar os 26,5. Beleza, pessoal? Resumo da tabela de crédito, regime regular 26,5, credita a entrada adquirida de 26,5. Profissional liberal, aqui já tem um exemplo, 18,55, ele credita 18,55. O saúde e educação acredita 10,6 também, que é a mesma proporção. Bares e restaurantes não acredita. Mas por que bares e restaurantes não acreditam e hotel não acredita? Porque a lei, lá no artigo que fala deles, ela é expressa, não poderá tomar crédito. E o artigo 47, ele diz que não é vedado o crédito, exceto quando a lei vete. E para esses dois setores ela veta. Beleza? Se não há vedação expressa da lei, o adquirente B2B pode acreditar. Basicamente, essa é a regra dos créditos, tá, pessoal? Como precificar a fórmula em 5 passos? Passo 1, receita líquida, faturamento menos ISS menos PIS e COFINS. Então, aqui é você fazendo uma simulação de quanto você vai ter de inflação ali no teu setor, se você for sofrer inflação. Então, você pega o faturamento, desconta 5% e 3,65%, que é o PIS e COFINS e o ISS. Daí você vai chegar no valor da receita líquida. Essa receita líquida, que é o valor do serviço no novo sistema, receita líquida atual, você aplica o 26,5%, ou se você está num setor beneficiado, aplica com a redução da alíquota, e você vai fazer a formação do novo preço. Quanto que você terá aí de inflação, né? Se você vai aplicar 26,5% ou 10,6%, você já vai descobrir quanto que vai ficar o teu serviço. Isso para você preservar margem. Porém, entretanto, tem que levar em consideração os créditos da entrada, que a gente está fazendo só a parte de saída, sem contar os créditos totais na entrada, tá, pessoal? IBS, CBS a recolher, então, débito menos crédito sobre o insumo. É o valor da saída 26,5, estou pegando um exemplo macro, né? Menos os créditos da entrada que você teve de compras de uso e consumo, aluguel, energia, etc. O reajuste não é lucro, é recomposição da receita líquida. Só que é importante entender, nem todo reajuste é aumento de margem, porque se você está pagando hoje 8,65% no todo, se você não fechar um cálculo que com os créditos e com a saída, um menos o outro, fecha em 8,65, ou seja, se ele fechar para mais, você vai ter que reajustar para mais também, e daí isso não é margem de lucro, é só mantendo a receita que você já tem atualmente, receita líquida, né? Líquida. Contrato sem cláusula de reajuste tributário, o custo fica com o prestador. Então, aqui, o que está querendo dizer isso? Se você trabalha, Bruno, aqui entra um caso seu, Bruno, você trabalha com contratos com seus clientes. É importante você colocar nos contratos que se a sua empresa passar a ser regime normal ou regime híbrido de IBS-CBS, você vai fazer o reajuste automático e vai repassar para os clientes.
É importante colocar quem presta serviço, já pôr nas cláusulas que os reajustes serão repassados ao próximo da cadeia, porque senão você tem que absorver essa demanda, né? Ou entrar numa negociação que daí você pode acabar perdendo o cliente. Cenário de precificação. Aqui, basicamente, pessoal, é só um exemplo prático. Aí quem estiver assistindo a gravação é só pausar, e quem estiver assistindo aqui ao vivo é só dar um print. Mas, basicamente, aqui é o cálculo matemático, que a gente já explicou ali atrás, de como vai ficar a recomposição de preço. Local de operação, a virada da guerra fiscal. Essa explicação a gente já deu, mas vamos passar por ela de novo. O tributo vai para o município do prestador. Empresas se instalam em municípios com ISS menor. Nós demos o caso de Barueri, explicando aqui. Então, em Barueri, o ISS é 2%. Né? Sendo o ISS 2%, as empresas tendem a ir para lá para pagar um ISS menor. Isso vai acabar, por isso que é a virada da guerra fiscal, porque como o ISS vai para o destino da operação, os municípios não têm mais por que trabalhar com uma alíquota menor dentro da legislação federal. A tendência é que todos eles trabalhem com a maior alíquota a partir de agora, que também vai causar um aumento, né? Que é toda a lógica aí que a gente criou. Simples Nacional, fator R e regime híbrido. O fator R define o anexo. Então, aqui é só uma coisa bem sutil, que são as empresas do anexo 5 do Simples Nacional, que elas têm que trabalhar com a maior alíquota de serviço, elas poderão continuar usando o fator R e poderão trabalhar no regime híbrido. O que isso quer dizer? A depender do imposto de renda e da contribuição social e da CPP que a empresa tiver, e a depender dos créditos que ela tiver, talvez faça sentido uma operação ali de fator R, mas por isso a depender. Está escrito ali, ó. Problema do simples puro para B2B. Fornecedor simples gera crédito de 2 a 4,5% para o cliente. Fornecedor do regime regular gera crédito de 18,55 ou 26,5. O cliente B2B vai calcular o custo líquido real e migrar de fornecedor, se ele vê que ele está perdendo dinheiro comprando de uma simples. Solução regime híbrido. IBS-CBS apurado pelo regime regular, crédito pleno para o cliente B2B, e o IR, CSLL e CPP permanecem no DAS. E se você consegue pegar o fator R, que o fator R é quando uma empresa tem 28% da folha de pagamento, ela passa, relacionado ao faturamento, ela passa por um anexo mais barato. Então, ela tem um ganho ali de alíquota e consegue fazer o destaque do IBS-CBS. Mas aí tem que ser discutido cada caso, né? A janela que fecha a decisão até setembro, só trazendo uma recapitulação, as empresas têm até setembro, as empresas do Simples Nacional, em setembro abre, né, a janela, para decidir se elas vão ser regime regular de IBS-CBS ou não. Então, essa decisão vai ficar para o ano setembro desse ano de 2026, e aí para ver se faz sentido essa operação, né? E, pessoal, chegando no fim do nosso treinamento, como outro treinamento, esse é um treinamento bem rápido, os 10 pontos para levar desta aula. O artigo 16, fim das alíquotas diferenciadas por CNAE, alíquota única municipal, IBS no destino, municípios não têm mais incentivo para cobrar ISS baixo, ISS, PIS e COFINS são por dentro, IBS, CBS é por fora, reajuste necessário, ISS 5%, reajustar a 15,6% ao cliente, ISS 2%, reajustar em torno de 19,4%. Isso é uma sugestão, mas tem que fazer o estudo de cada operação para saber a linha de crédito. Ponto de equilíbrio, 64,3% do valor em insumos, em casos de ISS de 5%. A gente colocou inatingível, porque é muito difícil uma empresa de serviço que tem essa composição de crédito, tá, pessoal? Mas tem segmentos que tem. Artigo 127, redução de 30%, lista taxativa, 5 requisitos cumulativos para PJ. E o artigo 128, redução de 60%, saúde, educação, cultura, impacto mínimo. Eles vão sofrer impacto bem reduzido mesmo. Bares, restaurantes e hotéis, adquirente B2B não pode creditar. Artigo 47, parágrafo 10, prestador com alíquota reduzida mantém crédito integral nas entradas. Simples híbrido, decisão até setembro de 2026 para valer em janeiro de 2027. Basicamente é isso, pessoal. Nós temos nosso próximo e último encontro, vai ser o módulo 5 do setor imobiliário. Nós faríamos mais um encontro, que é um encontro
6, que seria para a indústria, mas a gente já deu todo esse conteúdo no encontro de comércio. Então, para quem é industrial tem interesse em entender o que aumenta para a indústria e os cálculos, é só ver o treinamento de comércio e o segundo treinamento, que foram assuntos gerais, que nós tratamos esses 2 assuntos lá. Tá bom, pessoal? Obrigado por você que assistiu o nosso treinamento até aqui. Foi uma honra ter você conosco. Rafael, quer fazer mais algum comentário, alguma consideração? Não, tranquilo. Maravilha, então. Pessoal, obrigado a todos que participaram. O nosso próximo e último treinamento vai ser na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, e vai falar do setor imobiliário. Vamos falar de locação, venda de imóveis, RET e etc. Tá bom? Obrigado a todos que participaram. Um bom descanso. Até mais.